Oi, 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 queridos estudantes do ensino médio, primeiro ano. Sejam bem-vindos para a nossa aula de filosofia. Além da aula inicial, hoje nós estamos primeira unidade iniciando o componente de filosofia, não é verdade? Estamos aí, ó. Temos um conteúdo bem legal, ótimo, maravilhoso para vocês acompanharem aí, se interagir com a gente diante desse contexto da filosofia no primeiro ano, ensino médio, da mediação tecnológica do estado de Rondônia, não é verdade? Aí o nosso estado, né, oferecendo a filosofia ao ensino médio. Isso é legal, porque iremos nos interagir nesse momento, durante essa unidade 1, depois a unidade 2. O componente de filosofia são 2 unidades, tá? Iremos interagir. Também dentro dessa unidade temos o trabalho extra classe, pela qual vocês vão produzir um vídeo ou uma redação para aqueles que optarem. Olha só, você vai poder optar pelo vídeo, produzir um vídeo de até 5 minutos no máximo, ou uma redação de 30 linhas sobre o mito regional. Olha aí, você vai escolher um mito da sua região, do estado de Rondônia ou outras religiões do Brasil, pela qual vocês vão produzir isso, tá? Vamos lá? Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento. Temos também o professor Luciano, né, que irá também participar de outras áreas, né, de filosofia. A gente está gravando assim pelos momentos que estamos passando. Então vamos lá para a nossa aula. Olha aí, ó. Tá aqui o professor Hélio, né? Ó, tem um formado em filosofia, serviço social, né, assistente social. Tenho pós-graduação em gestão escolar e estou concluindo o mestrado, tá? Mestrado em filosofia política. Olha aí, bem legal isso. E o professor Luciano, que estará com nós logo mais, né? Ele é formado em filosofia, também está procurando avançar em seus estudos. Bem legal isso, ó. No conteúdo de filosofia, o primeiro ano, né? Do ensino médio, ó, unidade 1, estamos iniciando hoje, gente. Sejam todos bem-vindos. Aí os professores presenciais também que irá mediar nessas aulas com a gente, para que vocês possam aprender e adquirir mais conhecimento no âmbito da filosofia. Primeira aula, experiência filosófica. Vamos ver o que é, analisar, né, fazer isso, estudar um pouco. Depois a segunda, origens da filosofia, tem algumas origens, são bem introduções, tá, esse contexto. Depois os principais mitos da Grécia Antiga, os mitos regionais, né, indígenas e afrodescendentes. Próxima aula será a verdade segundo o mito e a filosofia. Em seguida, numa aula, teremos tipos de conhecimentos e suas características. Depois iremos ter, né, o que é uma atitude filosófica, o que é o Talma, um questionamento, uma reflexão filosófica. E depois a origem do cosmos, segundo as mitologias. Também iremos analisar o que é isso, né, a origem de tudo. Homero e Hesíodo, a origem do mundo, então é a cosmogonia, né, a Ilíade. Também a origem do cosmos, segundo a fé e a razão, Fides et Ratio, né, em latim. E, encerrando, né, a unidade 1, a filosofia e os filósofos. Claro que dentro desse componente, da unidade 1, após essas aulas, iremos fazer uma revisão da unidade 1, geral, e avaliação. Aí aqueles que não conseguiram acompanhar algum conteúdo, e com certeza vocês irão fazer isso, né, acompanhar e ter apreensão, né, do contexto das aulas de filosofia, está muito legal, não é verdade? Teremos a revisão de recuperação da unidade 1, depois iremos adentrar na unidade 2, tá? Na próxima a gente vai ter o contexto e as aulas e os conteúdos, né, junto com as aulas para frente. Então estamos aí, ó. Olha só, gente, para iniciar o componente curricular de filosofia do primeiro ano, ensino médio e mediação tecnológica do estado de Rondônia, é necessário colocamos aí, ó. Vamos lá? Colocamos um pré-requisito, gente. Esse pré-requisito, vocês irão perceber, 9 razões para estudar filosofia. Temos 9 razões.
Dentro do componente 1, nós vamos ver o que é razão, né? Ó, aí colocamos 9. Tá aqui, ó. Eu coloquei esse material como acompanhar material complementar, tá? Vocês têm em PDF, porém tem um link para quem deseja ler. Só que dentro do PDF tem a filosofia como futura profissão. Vocês vão ler, cara, é uma reportagem bem legal, tá? Então vocês já leram, né, com certeza, esse conteúdo. São 9 razões para que você possa se interessar em estudar filosofia. Eu vou colocar um aqui, ó, a primeira, né? Poder de reflexão. Gente, a filosofia é um, só vou colocar um, as outras vocês já estudaram, já analisaram, não é verdade? Olha aqui. A filosofia, ela traz em si 9 razões para você buscá-la. Porém, a primeira é o poder de reflexão. A reflexão em si traz a possibilidade para que você possa tomar decisões acertadas e maturas, né? Aquelas maduras, para o seu futuro, para a sua vida, o seu cotidiano. A todo momento você está tomando decisões. E como já falei antes e falo mais vezes, as decisões mais difíceis são as mais importantes a serem tomadas na nossa vida. A todo instante estamos assim, deparando com uma decisão. E agora? Vou optar por essa questão ou por esse caminho? Qual caminho eu vou correr? Qual decisão eu tomar? E a filosofia te ajuda a você ter o poder de reflexão e analisar. Amadurecido, né? Um pensamento amadurecido. E além do mais, poder discutir, debater e dialogar com os seus aí no sítio, né? Aí nas comunidades quilombolas. Muito legal você discutir como surgiu o mundo, como os quilombolas pensam sobre a origem de tudo, como os indígenas falam que surgiu o mundo. Então é necessário você discutir, debater. E os ruralistas, né, que trabalham no meio rural, dizem, olha, e agora? Como que uma semente tão pequena, né, cresce uma árvore enorme, né? Isso é legal para você debater. A filosofia te traz essa possibilidade. Então, quem ainda não leu esse pré-requisito, vai buscar. Muito legal para você analisar. E agora, iniciando a primeira aula da unidade. Olha aí, vamos lá? Que aula é essa? Ó? A experiência filosófica, gente. Experiência é aquilo que eu já fiz, né? E aqui, pensamento, reflexão, né? Ó, dentro dessa experiência filosófica, nós vamos ver alguns tópicos, que é filosofia de vida, o que ela tem a ver com a nossa vida, não é verdade? Aí, é possível definir filosofia? Será que eu consigo defini-la? O segundo, próximo tópico, o processo de filosofar, como ele funciona, né? E o próximo, reflexão filosófica, como fazê-la. Vamos colocar aqui uma introdução. E depois, o exemplo de Sócrates. Ele aqui foi um dos pensadores que deixou muito a questão de como filosofar. Só lembrando que essas aulas nossas são apenas uma introdução, né, a alguns questionamentos da vida. Ó, competências da unidade 1. Essas competências são 3. Cada unidade é formada por 3 competências. A primeira é compreender como se deu a passagem da visão mítica, dos mitos, para a visão filosófica. E depois, analisar a filosofia como pensamento questionador e instaurador de uma nova percepção sobre o mundo e os problemas humanos. Olha aí, gente. Alguns problemas, né? E aí, vamos resolver, vamos achar uma solução suposta, né? E a terceira competência, vamos poder entender a importância da filosofia como conhecimento crítico, reflexivo e sistemático. Lembra que eu falei aí? Isso aqui, ó, está dentro das 9 razões, tá? Se você já leu, você já sabe. Essa é as competências da unidade 1, de toda ela. Agora temos as habilidades da aula, da primeira aula, que é de hoje, ó. São 2. A primeira habilidade é ler. Nós vamos poder, a partir dessas aulas, né, vamos poder ler textos filosóficos e não filosóficos de modo significativo. Porque às vezes a gente faz uma leitura, esse texto é filosófico, estou entendendo nada. Então a gente vai dar uma luz, assim, um pouquinho para você caminhar, tá?
Também você vai aprender a produzir textos a partir de reflexões realizadas, tá? Por exemplo, as lendas é o trabalho, né, de vocês esta classe. Regionais, ó, do Brasil. Ou de Rondônia, não é verdade? Aí vocês vão produzir um vídeo ou um texto a partir daí. Então vamos lá agora, nesse momento. Olha só, a nossa filosofia, a experiência filosófica. Está aqui, ó. Dentro, vamos adentrar nesse contexto aqui. Ó, eu fiquei grande para eles, mas vocês estão vendo, ó. São pensadores, eles estão aqui, ó, debatendo, aprendendo filosofia. Ambos estão filosofando. Já pensou vocês aí no seu contexto, né, na sua comunidade quilombola ou indígena, ou lá a comunidade rural, na escola, não é verdade? Olha lá, ó. Imagine vocês, né, debatendo, achando... Gente, a filosofia em si não é para você só ficar lá parado, não, mas achar supostas soluções para que os problemas do cotidiano. Filosofia de vida, não é verdade? Nossa, surgiu um problema lá no meio rural, lá tá dando pragas, né, lá na lavoura. Aí você vai refletir, analisar e pesquisar. Achei uma suposta solução, uma resposta para isso. Aí você vai lá buscar, conversa, tira a dúvida, né, com o agrônomo, engenheiro agrônomo e pronto. Viu como a filosofia ajudou? Ah, tá tendo um problema lá na comunidade de conflito pessoal. Vamos analisar, chama as duas pessoas e conversa. O porquê disso, o porquê daquilo. Fale sobre ética, fale sobre moral, comportamento. Gente, vamos achar uma suposta solução. Ah, ali na minha comunidade tive conflitos, né? Conflitos não é o aluno não quer estudar, não quer ir para a escola. Aí você vai refletir, analisar o porquê que ele não quer. Então a filosofia está aí, ó, a todo instante, né? Tentando achar uma solução para alguns problemas da vida. Através do diálogo, da reflexão, também da experiência, da prática, tá? Que às vezes a filosofia é aplicada lá, vamos praticar. Porque praticar a reflexão também é uma prática, é uma experiência, tá? Então vamos continuando, olha lá. Filosofia de vida, o que é isso? Vamos adentrar nesse meio. O que você acha? O que é a filosofia de vida, hein? Ó, tá lá a moça pensando, refletindo, né? As questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. O que é isso, cotidiano? Nosso dia a dia, gente. As questões que param. Que questões são essas? Por que a vida é assim? Da onde eu vim? Né? Para onde eu irei? Então são questões da vida do cotidiano. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica. Olha aí, muito legal, né? Então ela, assim como a matemática está em toda parte fazendo cálculo, filosofia também e outras ciências. Quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, ó, vocês já estão aí, né? Vai lá para o segundo ano, lá, 2022, 2023, terceirão, depois universidade. Estamos, né, em um exercício filosófico. Quando começa a deparar e tomar decisões para a minha vida, para vocês tomar a vida de vocês, é uma decisão filosófica, não é verdade? Vocês começam a refletir, a pensar, né, a ter aquele talma, e agora? Os caminhos estão aí apontando a todo momento, para cá e para lá, para cá. Aí você começa a analisar qual que eu vou tomar. Só que se eu tomar aquele caminho, eu não sei o futuro. Não, ninguém sabe o futuro. Você vai pela experiência de vida, né? Às vezes tem pessoas que dão exemplo. Aí pega os bons exemplos e vai analisando. Toma a sua decisão, tá? Não toma decisão dentro de um mau exemplo, mas um bom exemplo. Porque você terá um futuro, sair da sua comunidade, vai ajudar. Inclusive, ó, quando você tomar o caminho certo, ó, reflexão, reflita bem, filosofia de vida. Vocês vão sair da sua comunidade, estudar na universidade e volta para lá para servi-los. Olha que legal. A pessoa, você voltar para a comunidade de um engenheiro agrônomo ou um professor, quão bom é isso, né? Você poder servir a comunidade, porque eles te deram apoio, eles intercederam por você, eles torceram, acreditaram no seu potencial, né? Na sua sementinha que nasceu e se tornou essa pessoa formada hoje e ia poder ajudar, né? Pensa bem. Quantas vezes você já se perguntou sobre conceitos, sobre o amor, né? Poxa, eu tenho aquela amizade, mas estou em dúvida, ela me decepcionou, será? Sobre a fidelidade, será que eu conto um segredo para a pessoa?
Solidão, quando que eu preciso ter solidão, ser sozinho um momento, ter um momento só a só, né? Ou com o divino, com Deus, ou com os pais, ou com etc. A morte, né? O ritual de passagem dessa para outra. E quantas vezes, né, a gente discute sobre isso? Você já discutiu sobre esses assuntos com seus amigos e observou que nem sempre os pontos de vista coincidem, não é verdade? Olha aí. Quantas vezes você debateu com os colegas e os pontos de vista, ó, você pensa que coincide, né? Mas não, ela pensa de um jeito, pensa de outro. Você mesmo está pensando o que agora? Opa, o professor sabe? Não, o professor não sabe, mas você está refletindo sobre algo bom para a sua vida, não é verdade? A sua visão, o seu pensamento está longe, lá no futuro. Quão bom, né, você fazer isso. Nossa, eu queria me formar em ser advogado, os caminhos, quais os caminhos que eu vou percorrer para ser advogado, para ser um bom professor, para ser um bom médico, etc. Um bom agrônomo ou técnico, né, tecnólogo. Vamos estudar para ser um técnico, para ajustar as coisas aqui da minha comunidade, da escola. Muito legal isso. Então, às vezes você se debate com alguém e ele pensa diferente de você. Vamos lá, continuando, olha aí. A disposição para o filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais e sensíveis, capazes de dar sentido às coisas. Nós damos sentido, tá? Se as coisas estão sem sentido, você não está dando sentido a algo, né, de bom. Chamamos de filosofia de quê? De vida. Ó. E esse filosofar é espontâneo. Tá? A todo momento estou pensando, estou se interagindo, estou analisando. Então começa, né? Aqui os nossos pensadores, né, do lado. Então, e agora? É uma filosofia de vida. Que é espontâneo, está acontecendo. Agora vamos lá, é possível definir filosofia? Será que é? Vamos lá. Esses filósofos aqui, ó, Edmund Husserl, que é alemão, diz saber o que é filosofia. Ao mesmo tempo que assume desconhecê-la. Ele diz que sabe o que é e ao mesmo tempo diz desconhecê-la. Como isso? Como pode? Se eu sei, eu não sei. Se eu não sei, eu sei. Explicitar o que é filosofia já é em si uma questão filosófica, né? Então, explicitar, em geral, isso já se torna algo filosófico. Mesmo quando os pensadores se arriscam a dar resposta, sabem, olha, se arriscam, tá? Sabem que são sempre imprecisas e provisórias. Todas as respostas são provisórias, gente. Ele não vai vir uma resposta fixa, né, madura, eficaz em nosso meio. A etimologia da palavra filosofia, vamos lá. Vamos definir, né, aqui. Sabe que não é possível, mas a etimologia porque a etimologia é o estudo das palavras, tá? Da onde originou as palavras, da onde que ela surgiu, não é verdade? Ó, filosofia é uma palavra de origem grega. Ó, já sabemos que veio lá dos gregos, né? Que o pH em si do grego, gente, é fi, ó. Ó. Fi, né? pH significa fi, se lê, tá? Então é filo. Deriva de filia, que é filia, que significa amizade. Olha aí, gente, que legal. Filosofia é amizade, você é amigo dela. Ou amor fraterno. Respeito entre os iguais. Boa, gente. Então, filo, você tem que respeitar os seus diferentes, né? Os seus semelhantes. E sopia, né? Que a gente lê Sofia. Quer dizer, sabedoria. Eu já vi muitas meninas com esse nome, ó. Sofia, né? Tem alguma Sofia aí? Dá um alô pra gente. Então, o nome dela significa sabedoria. Aqui, ó. E dela vem a palavra sofos, que é sábio. Né? Olha aí. Muito legal, viu? A palavra filosofia em si, ela é difícil você dar um significado para ela, mas é a origem da palavra aí. Então não tem para onde correr, ela originou daí, do grego, e significa isso, isso, isso. E ela, com o tempo, foi dando mais significância, tá?
Vários pensadores dizem, a filosofia é isso. O outro vai dizer, a filosofia é isso. Lembra da filosofia de vida, que as pessoas vão ter ideias diferentes de você? Muito legal para você abrir um debate quanto a isso, tá? Vamos lá, continuando? Aí, resumidamente, ó, filosofia significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Então, quem gosta de aprender, aí tem a filosofia em si. O Pitágoras, lá do século VI, né, antes de Cristo, ele diz que filósofo é matemático, grego, né, teria sido o primeiro, olha, ele foi o primeiro a usar esse termo filósofo, por não se considerar um sábio, sofos, mas apenas alguém que ama e procura a sabedoria. Então, aqui, ó, ele não é um sábio, mas busca, né? Ele busca, ó. A todo momento estamos aqui, ó, buscando. Gente, no primeiro ano você não pensa. Por exemplo, chegar alguém do terceirão e dizer, eu sei mais do que eu. Não, não é isso, está buscando. E você chegará lá no terceirão também, não é verdade? E olha lá para trás, no primeiro ano, ó, eu busquei, então estou continuando minha busca e aprendizado, tá? Então vamos lá, olha aí. Filosofia não é um saber. Então o que ela é? Ela não é um saber, ela não constitui uma doutrina, algo fixo, tá? No sentido de uma teoria ou um conjunto de conhecimentos estabelecido de vez por toda. Ou seja, ó, na matemática é assim, né? Ó. É exato. Então isso é uma doutrina. Tá fixo, tá? Não pode mudar. Filosofia não, né? Ela não tem algo exato. Você dá uma suposta resposta. Platão e Aristóteles, do século antes de Cristo, né, do período socrático, disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se, ó. Aqui, futuramente, a gente vai ver uma palavrinha aqui, ó, grega, ó. Talma. Vocês vão aprender o que é o talma, ó. Entra aqui, tá? Ser capaz de se surpreender com o óbvio. Questionar as verdades dadas, tá? Ou seja, ó, aí você vai questionar isso aqui, tá? Será que não dá 3,5, 4, etc. Então a filosofia é para isso, para você buscar, aprender, mas questionar as coisas, tá bom? Olha lá, a palavra correta da filosofia, olha aí. Vamos lá. Ela é a busca pela verdade, gente, não tem como. Filosofia não se confunde, tá? Nos seus primórdios, o que chamamos de ciência grega fazia parte do corpo da filosofia. Então, os gregos eles eram filósofos, médicos, astrônomos, etc. Eles faziam tudo. O sábio era aquele que refletia sobre todos os setores da indagação humana, né? O cosmos, a vida, a morte. Então, o filósofo ele fazia medicina, etc. Ele pensava tudo, tá? Para dar resposta. Ao se debruçar sobre as questões da natureza, que é a physis, ó, palavra grega, né, significa natureza, para os gregos, o fazia do ponto de vista filosófico. Tudo, todas as decisões eram tomadas nesse ponto, ok? Aí, a gente avançando um pouco, lá no século XVII, o Galileu Galilei, ele criou um método, né, das ciências experimentais, empirismo, iniciado por ele, que possibilitou a ruptura entre a filosofia e a ciência. Então ela se separou, né? Ciência e filosofia. Então ficou na análise, né? E na prática, que é o método prático, visível, né? Lentamente constitui as chamadas ciências particulares, que é a física, a astronomia, a química, a biologia. Tempos depois, as ciências humanas, psicologia, sociologia, economia, entre outras. Perceberam aí que com Galileu ele deu a fusão, né, para separar as ciências. Cada um com o seu ponto. Ela desmembrou, foi mistificando por pontos. Até na medicina você percebe o médico em geral, que ele vê tudo. E depois tem o cardiologista do coração, dermatologista da pele, e por assim em diante. Foi desmembrando e a se trabalhar cada parte por parte do corpo humano. Isso em outras ciências também, tá? Vamos lá, continuando, olha aí. O processo de filosofar. Vamos fazer uma análise como funciona.
Kant diz que, é um pensador, tá, moderno, diz que ele foi alemão e diz, ele se refere a esse processo do filosofar assim: não é possível aprender qualquer filosofia, não é. Só é possível aprender a filosofar, gente, ó, a ação. Essa é a ação da filosofia, tá? Ou seja, exercitar o talento da razão, da mente, fazendo-se a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, ó. Aí eu tenho os pensadores, né? Já existe. Então eu vou analisar eles. Mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios mesmos cujas fontes confirmando ou rejeitando, tá? Eu vou analisar sobre os pensadores, mas eu posso rejeitar e criar a minha ação. Então tem o pensamento de Kant, o filosofar. Na citação de Kant, destacamos duas expressões, ó, no pensamento de Kant. Só é possível aprender a filosofar e certas tentativas filosóficas já existentes. Ou seja, eu pratico, né, a filosofia, que é o filosofar, dentro de uma análise já existente, que é dos pensadores, né, que eles já deixaram os escritos deles, a reflexão que eles deixaram. Eles, né? Aprender a filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o talento da razão, ó. É necessário ter um talento, né, que é a questão da razão humana, a mente, né? Ao estudar o pensamento dos grandes filósofos, cada um pode exercer o direito de refletir por si próprio. Ó, gente, isso é importante, ó. Ao exercitar, vocês vão ter uma análise, né, um aperitivo, assim, uma introdução, vamos supor, sobre os pensadores durante as nossas aulas. Mas nada impede de vocês adentrar mais, né, exercitar a filosofia na sua vida, trazê-la para a prática. O Platão disse que existe, o ser humano só é formado em corpo e alma, mas aí eu crio minha teoria. Não, o corpo não só é corpo e alma, ele tem outras partes. Aí já vou criando a sua ideia, tá? Fulano pensador disse que o mundo surgiu do Big Bang, mas eu tenho outra teoria, eu acredito em outra. Aí você vai discorrer da sua teoria, muito legal isso. Chama-se filosofar, tá? Você analisa a questão dos pensadores e depois põe em prática as suas ideias. Vamos lá, olha aí. Continuando. Você pode criar o seu pensamento próprio, de confirmar ou rejeitar, tá? Você aceita ou nega as ideias e os conceitos que você se depara. Você lê um livro, não gostei da ideia dele, não. Todo direito. Lê outro livro, gostei da ideia. Muito legal isso. A filosofia é a experiência de um pensar permanente, não para não, tá? Permanente. Muito bom isso na sua vida. Agora, o que é filosofia dentro do pensamento de reflexão? Essa é uma questão, né, filosófica da mais complexa, para poder explicar o que é filosofia. Muito complexo. Você pode até escrever aí, escreva agora aí, como atividade interativa. O que é filosofia para você? Escreva agora no seu caderno o que é filosofia. Filosofia é isso, isso, isso. Aí lá no final da aula, ou no final da unidade, ou até mesmo no final do componente de filosofia curricular, vocês vão poder dizer, agora eu já sei, a filosofia é isso, isso, isso. Aí compara com a sua resposta inicial. Vai dar uma diferençazinha ou amadurecer aquilo que você já escreveu. Vamos lá, continuando, além. Vamos lá. Qualquer definição que seja dada, delimitada, que tem um limite, tá? No sentido de estreitar um significado muito mais amplo. Na tentativa de delimitar, vamos examinar a proposta do filósofo brasileiro Dermeval Saviani, aqui, ó. É um pensador brasileiro, viu? Que conceitua a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas apresentados pela realidade. Então vamos adentrar sobre esses 3 pontos. Por que é radical? Por que é rigorosa e de conjunto? Ela é radical, segundo Demerval, né? Saviani, a filosofia é radical porque busca explicitar os conceitos fundamentais, os efeitos essenciais em todos os campos de pensar e do agir. Então é o essencial, não posso mentir, né? Por exemplo,
A filosofia das ciências examina os pressupostos do saber científico, reflete sobre o que é ciência, como a ciência se distingue, isso no campo da filosofia da ciência, tá? Quais são as características do diversos métodos científicos, qual a dimensão da verdade teórica, né? E assim por diante. Então, é radical porque ela vai abrangendo, ó, por parte, amilçando. Se fosse sobre mitos, né? Aqui, ó, colocou ciência, né? Filosofia da ciência. Aqui, mitos. Aí, quais os mitos, a origem do mito, para que serve, o que ele causa. Então, vai analisando, é radical por causa disso, vai criando, né, uns fundamentos para você aprender. Por que ela é rigorosa? Saviano disse que o pensamento filosófico é rigoroso por ser argumentativo, tá? Por manter coerência, até o texto tem que ter, nas suas partes. A linguagem rigorosa evita a ambiguidade, então tem que ser rigoroso porque evita duplo sentido, tá? Por exemplo, enquanto o termo ideia no grego arcaico eidos significa intuição sensível de uma coisa, né? Platão criou o conceito de ideia para outra coisa, ó, para refletir sobre a concepção racional do conhecimento. Olha aí, né? Então, no grego arcaico, ela é eidos, né? Significa intuição sensível. Aí o Platão já pegou ela para ser uma concepção radical do conhecimento. Ele aceitou ela. Se fosse nesse pensamento aqui, ele não queria. Para Platão, as pessoas e as coisas belas são percebidas por meio dos sentidos. Mas a beleza é uma ideia pela qual é compreendida a essência, ou seja, aquilo que faz uma coisa ser bela. Por si só tem beleza, né? Vamos lá, continuando. E por que o Saviano disse que é de conjunto a filosofia? É um tipo de reflexão totalizante, né? Tem um total de conjunto, porque examina os problemas relacionados diversos entre si. Por exemplo, é tudo, né, o objetivo dela, porque nada escapa do seu interesse. Então, por isso que é bom ser filósofo, porque nada escapa. O filósofo se debruça sobre assuntos tão diferentes como a moral, política, ciência, mitologia, religião, o cômico, né, que é o engraçado, e a arte, etc. No âmbito da educação também e outros. Daí o caráter transdisciplinar da filosofia, estabelecer elementos diversos, expressões no agir. Perceberam esses 3 pontos, né, que Saviani colocou sobre o conceito para a filosofia? Muito legal essa ideia. Então, vamos ver um pouquinho agora um pensador, né, clássico, que é Sócrates. Sócrates, ele nasceu nesse período 470, 399 a.C., tá? Ele nasceu em Atenas, na Grécia Antiga. Dizem que ele era um homem feio, né? Mas quando falava, exercia grande fascínio, olha aí. As aparências enganam, né? Então ele chamava atenção por falar. Procurado pelos jovens, passava horas discutindo em praça pública. E lá no Ágora, um local onde, em Atenas, onde eles discutiam. Sócrates interpelava os transeuntes, né? Quem passava por ali, dizendo ignorante, fazia perguntas aos que julgavam entender determinado assunto. Dizendo que era ignorante é que não sabia do assunto, tá? Não é que ele era discriminatório, etc, tá? Questão de ofender, não, mas que a pessoa pensava que sabia, mas não sabia. Aí ele debatia o que era coragem, o que é beleza, o que é justiça, o que é virtude, etc. Os interlocutores respondiam às perguntas de Sócrates, que eles questionavam a pessoa, tá? Utilizando exemplos de pessoas corajosas, virtuosas, etc. Ou descreviam as características de um tipo de coragem ou virtude. Aí concluía não haver saída se não reconhecer a própria ignorância. Então depois na frente vai explicar um pouco sobre esse método socrático, ok? Aí a palavra, né, dele, de Sócrates. Só sei que nada sei. O método de Sócrates levava ao reconhecimento da própria ignorância. Esse era o ponto de partida de sua própria sabedoria. Baseava na busca incessante da verdade, em que sempre nos reparamos em novas indagações. Ou seja, quando achava que sabia, ele percebia que não sabia, né? Ele sempre buscando a verdade. Ao dialogar, Sócrates não era um professor que ensinava verdades, né? Mas
alguém que estimulava cada um a pensar por si mesmo. Gente, o objetivo principal da filosofia é lhe induzir a pensar por si mesmo, né? Por exemplo, chegar lá no terceirão ou agora, já começa a refletir qual a universidade que eu vou fazer, em qual lugar eu vou estudar, em qual universidade eu vou optar por meio da minha nota do Enem. Qual profissão vou seguir? Então são indagações, tá? São indagações importantes que Sócrates ia fazendo. Quando você achava que estava apto, ele te mostrava, pelos argumentos que ele usava, que você não estava apto, não conhecia muito. Então tem pessoas que acham que sabe. Ele disse que o sábio é aquele que pensa que sabe, que nada sabe. Quando pensa que sabe, logo percebe que não sabe. E o não sábio é aquele que acha que sabe, mas não sabe. Então, só sei e nada sei, segundo o lema de Sócrates. Continuando com o pensamento dele, olha aí. A maneira pela qual ele chegou a essa descoberta é relatada no Diálogo da Defesa de Sócrates, registrada por Platão. Platão escreveu muito, que Sócrates, por si só, não escreveu nada. Ao se reunir as calúnias de que foi vítima, Sócrates lembra da ida ao templo de Apolo, em Delfos. Tá? Ele foi lá no templo, local em que as pessoas costumavam ver o oráculo, né, para saber sobre assuntos religiosos, políticos, etc. E sobre o futuro, né, um oráculo. Quando seu amigo Queirofonte consultou Pítia, né, lá no oráculo, indagava se havia alguém mais sábio do que seu mestre Sócrates. O Queirofonte perguntou. Aí houve uma resposta negativa. Surpreso com a resposta, Sócrates resolveu investigar por si próprio aqueles que se diziam sábios. Assim dizia Platão. Fui ter com um dos que passam por sábios, né? O Sócrates conversou com alguns sábios. Se havia lugar ali, né, que era para rebater o oráculo, mostrarei ao Deus. Eis que um sábio, mais sábio que eu, quando tu disseste que eu era. Submeti a exame essa pessoa. E é desnecessário dizer que seu nome era um dos políticos. Olha, ele questionou um político dizendo que era sábio. A impressão de que me ficou do exame da conversa que tive com ele, Sócrates com ele, tá? Achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não era. Então Sócrates, o político dizia que era sábio, Sócrates mostrou que ele não era. Menti-me então a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não era. A consequência foi tornar-me odiado dele. O Sócrates disse que ele não era sábio, ele ficou com raiva, né? Aí Sócrates diz, ao retirar-me, ia concluído, né, para comigo, mais sábio do que esse homem eu sou. Sócrates disse, é bem provável que nenhum de nós sabia nada de bom, mas se ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber, parece que sou um nadinha, né? Mais sábio que ele exatamente, e não supor que saiba o que não sei. Daí fui ter com outro, um dos que passam por adiante mais sábio. Então, ele buscou outra pessoa. A impressão foi a mesma, né? Também ali me tornei odiado por esse outro. Então o Sócrates, ele conversava com as pessoas e questionava ela, para saber das coisas, né? Então por aí foi passando, tá, gente? Foi passando. Aí, diante disso, surgiu a frase dele, né? Só sei que nada sei. Ele questionou algumas pessoas. Então essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Até mais e não saia daí não. Tchau, tchau.